primeiramente, vou começar por criar um projeto, correto? Portanto, vou criar um projeto, neste caso chamado tutoriais 2025. Okay? Ele demora algum tempo, está a sincronizar com a cloud, correto? Ele passou para baixo, vamos passá-lo para cima com um pin, que é um projeto que vamos usar recorrentemente nos próximos tempos. Em última análise, até podemos arquivar um projeto, não é? Portanto, vamos só ver porque ele está aqui dentro do spin, está aqui, é o último, está na letra T. Vamos entrar no projeto e vamos gravar este ficheiro em branco já lá dentro. Portanto, exemplo 1, vou-lhe chamar exemplo 1, ok? 001. Gravei. Este ficheiro vai aparecer aqui na sua versão 0. Vamos esperar que sincronize. Já está, já fez upload. Aliás, na sua versão 1. Reparem, se eu expandir aqui as versões, cá está. Já falámos disso há pouco. Neste momento eu posso estar descansado que se eu quiser usar o máximo do meu ecrã, portanto tirando este painel, sempre que eu fizer save, sempre que tiver alguma versão save disponível, ele vai estar, portanto, vai gravar naquele ficheiro. Portanto, vai gravar uma nova versão naquele ficheiro. Eu vou começar por atribuir, portanto, o primeiro exemplo vão ser as duas peças ortogonais. Portanto, as duas peças ortogonais. Eu só quero posicioná-las. Portanto, eu vou ter a peça 1 e a peça 2. Vamos começar já por trabalhar dois conceitos importantes aqui no Fusion. Os parâmetros, portanto, deixar já definidos parâmetros que vão ser, portanto, os quais eu vou querer customizar, mas também vão ser coisas para as quais eu não quero ter que memorizar eu. Portanto, vou querer, são números, são valores que eu vou querer que o computador memorize, portanto, e atribuir-lhes nomes genéricos, ou nomes facilmente memorizáveis por mim. Esses parâmetros também podem ser, portanto, valores de unidades que eu vou utilizar recorrentemente, portanto, que se repetem. Eu já vos falei muito, por exemplo, de coerência formal. Portanto, podem ser valores que vos ajudam a obter essa coerência formal, portanto, as inclinações sempre iguais, alguma dimensão que se repita, e isso pode trazer ou não coerência. E por aí em diante. Claro que esta coerência é relativa à forma, não é nada de matemático, mas a matemática muitas vezes ajuda-nos na coerência relativa à forma. E um terceiro conceito, que é a ideia de componentes dentro da mesma assemblagem. E isso vai fazer com que nós já utilizemos partes diferentes do interface das quais eu falei há pouco. Neste caso, eu tenho sempre a peça 1 e a peça 2. Tenho como parâmetros a largura para já e o comprimento. Okay? Portanto, vamos começar pelos parâmetros. Antes de desenhar o que quer que seja. Modificar, isto está acessível de várias localizações. Modificar, change parameters. Ok? Dentro destes parâmetros, eu posso sempre criar um parâmetro novo. Neste caso, eu vou-lhe chamar largura e vou atribuir um valor de 100. E está, 100 mm, unidade milímetros, expressão 100 mm, valor 100 mm. E, já agora, pegando aqui na questão da expressão, não é, que eu posso editar a qualquer momento, eu vou já criar um parâmetro relativo ao outro, uma proporção. Ok? Vamos, por brincadeira, a pegar na proporção do numerador, não é? Portanto, vejamos. Golden Ratio. 1,618,03. Vamos aqui. Então, vamos dizer que o comprimento, comp, tem a seguinte expressão. Largura vezes o Golden Ratio. Ok. Portanto, o resultado, o valor, neste momento, é 161,083. Mas se eu disser que este é 120, o outro vai alterar automaticamente. Ok? Neste momento, eu vou querer que seja 120. Ok? Fiz escape, saí da ferramenta. Mas eu posso lá voltar. Portanto, change parameters. Desculpem. Modificar. Change parameters. Cá está. Ok? Carreguei.
Posso voltar a pôr 100, volto a pôr 100. Está acessível a qualquer momento. O segundo ponto que eu estava a dizer que também vou introduzir, isto não é comum, porque normalmente começamos sempre pelas ferramentas de modelação básicas, portanto não é comum verem normalmente o que aprendem é ir para o sketch, que iremos, e depois construir a partir daí. Neste caso, eu quero introduzir-vos coisas que são importantes para depois para a vossa organização. Partindo do princípio que vocês já têm alguns elementos de como funciona o Fusion, mas que vão ter que, voltando, introduzir-vos os parâmetros e agora vou-vos introduzir a ideia de componente. Normalmente eu começaria por um body, transformaria em componente, etc. Mas essas partes vocês eventualmente já sabem extrudir, já sabem fazer fillets, já sabem trabalhar com os sólidos. Neste momento o que eu quero é que vocês não... E as ferramentas de modelação aprendem-se muito facilmente, há muitos recursos sobre isso. O que eu vos quero falar aqui é das ferramentas de modelação com uma organização de trabalho orientada para os vossos objetivos de carpintaria digital, neste caso. Ok? Portanto, a segunda parte depois dos componentes é mostrar-vos a ideia de... A segunda parte depois dos parâmetros é mostrar-vos esta ideia de componente. Ok? E aí vou já criar componentes em branco. Reparem que eu ainda não desenhei nada, só estou a organizar o meu fecheiro. Tenho os meus objetivos claros em esboço e vou desenhar, portanto, um exemplo do meio. O primeiro exemplo, as duas placas ortogonais. Não as vou encaixar já. Novo componente. Vou-lhe chamar 01 peça 01. Ok? Reparem que eu, ao fazer assemble new component, este componente ficou ativo. Se eu agora fizesse new component, e já vão ver o que é o componente estar ativo ou desativo, ele diria que teria um parent, que era a que estava selecionada. Eu não quero. Eu quero para já sem parent. Porquê? Porque eu não quero que esta peça esteja dentro da outra. Eu não quero criar uma hierarquia complexa de peças. Eu só quero ter um componente, que é o meu fecheiro, e depois vários subcomponentes. Okay? Para já. Portanto, vou chamar aqui 02 peça 02. E ele estava a pedir para ter um parent, eu vou dizer que é o principal. Okay? E ele ficou paralelo. Reparem que ele ativa automaticamente. Eu podia ter dito que não queria ter o componente ativo. Ativar é quando esta bola está dentro do componente. Ok? Neste caso, eu posso agora desenhar cada uma das peças individualmente. Ou posso criar um esquema de dimensões gerais. Portanto, depois tem muito a ver com a minha organização. Eu posso... eu agora partiria para o desenho das peças. E eu podia perfeitamente... Eu estou a assumir que as peças são muito diferentes uma da outra. Mas eu podia perfeitamente criar um sketch já aqui, com dimensões gerais. Portanto, se eu criasse aqui um sketch, que é a primeira coisa que nós fazemos quando queremos desenhar, e é a primeira coisa que vocês aprendem a fazer quando veem qualquer tutorial de modelação, mas eu não estou a falar apenas de modelação. Está bem? Portanto, para modelar, vocês começam sempre por um sketch. Agora sim vou falar sobre modelação. Vocês começam sempre por um sketch. Esse sketch tem um plano base. No caso das peças, eu vou querer sempre ter as peças o mais centradas possível, porque eu não as movo do sítio. Eu crio as assemblagens, portanto, eu crio relações geométricas entre as peças com as peças centradas ao máximo, com o meu objeto centrado. Okay? A não ser que queira criar padrões de peças. E aí faria de um modo diferente, mas partiria sempre de uma peça centrada, convém sempre que a minha peça tem um pivô no 000. Ok? Portanto, eu vou criar aqui um sketch para já no meu parent, não é? Vou criá-lo aqui assim. E reparem que ele ficou ortogonal e a barra de ferramentas mudou toda para uma barra de ferramentas de sketching. E neste caso, a primeira coisa que mostra são as ferramentas de criação, de modificação. Reparem que eu continuo a ter aqui acesso aos meus parâmetros. E depois as constraints. O que é importante aqui? É perceber que a maior parte destas geometrias pré-criadas já vêm com constraints e que os constraints são relações geométricas fixas entre linhas e entre elementos geométricos bidimensionais. Ok? Estes constraints são restrições. É aquela linha tem que ser perpendicular à outra. Já não mexe. Por exemplo, se eu criar um retângulo center rectangle e o colocar aqui,
Reparem, agora eu tenho a ferramenta ativa. Portanto, se eu fizer escape, a ferramenta desativa, sai-me o ícone dali. Quando eu mexo isto, ele só se mexe tendo em conta estas restriçõezinhas que estão aqui marcadas. Certo? Isto é uma espécie de shortcut para, por exemplo, eu pegar da mesma forma que um retângulo é um shortcut para coisas com relações geométricas, mas menos relações geométricas, não é? Não tem estas linhas de construção, o center rectangle tem. Este retângulo é um shortcut para uma coisa que eu teria que fazer assim. E agora criar estas restrições. Este é horizontal, este é vertical, este é vertical, este é horizontal. E criaria um retângulo. Okay? Já só se mexia, por mais que eu mexesse nos pontos, já só se mexia desta forma. Aqui eu tenho mais coisas, tenho umas paralelas às outras, tenho aqui um tipo de relações diferentes. Porque eu não tenho forma de... Quer dizer, esta é a forma mais eficaz, por exemplo, de ancorar. Vou apagar isto. E aqui posso-vos mostrar de passagem as seleções, não é? Eu posso selecionar apenas um objeto ou posso fazer uma janela à volta dos objetos. Se o meu modo de seleção for Window, ok? Que ele tem, às vezes ele desliga-se para aqui, isto não está a selecionar, porque só está a tocar nas coisas. Não. Window, para já, com o shortcut no 1, no 2, portanto, às vezes eu carrego sem querer no 2, reparem, muda o meu tipo de seleção. O Window vai-me permitir selecionar tudo, se for de um lado para o outro, o que eu englobo, não me seleciona o que eu, também me seleciona o que eu toco, aqui seleciona-me tudo, ok? A área toda. Portanto, eu vou apagar estas duas coisas, apagar. E agora vamos voltar aqui ao nosso center rectangle, que já tem uma série de constraints ligadas. Vou puxar, vou criar uma nova constraint. Vou dizer que vou ligar o coincidente e vou dizer que este ponto é coincidente com este. Reparem, agora não só ele se move numa direção, como o seu centro está ancorado ali. Ok? Ou seja, eu não vou querer agora usar a minha memória, não vou querer fixar que valor é que eu tinha, já nem me lembro que valor é que eu dei à largura e ao comprimento. Vou apenas atribuir esses valores aqui. Criar Sketch Dimension, ou D. Reparem, tem sempre, da mesma forma que há bocado nas seleções tinham o 1, o 2 e o 3, aqui tem o D. Portanto, se eu carregar no D, esta ferramenta de dimensionar fica ativa. Ou seja, isto é o meu comprimento, e aqui, D, aliás, não estava a aparecer a ferramenta D, lá está. Isto é a minha largura. Ok? E o sketch ficou todo a preto. Se eu expandir no componente principal aqui os sketches, ok? Eu posso inclusive dizer que este sketch é o sketch 00 geral. Posso lhe dar um nome, posso e devo dar-lhe um nome, ok? Para me ir orientando. E eu expandi especialmente para vos mostrar que tenho aqui um cadeadozito. Ou seja, se eu apagar esta dimensão, eu já não tenho um cadeado porque está editável. Consigo mexer ainda aqui. Portanto, a conjugação das constraints que eu posso criar, ou podem já vir pré-criadas em algumas destas formas, e das dimensões, comprimento, faz com que o sketch fique todo a preto. Ou seja, fique totalmente definido. Isto é outro aspecto muito importante da organização no Fusion. Sketch a azul não funcionam. O que quer dizer que, ou não funcionam bem, o que quer dizer que, quando eu tenho muitas curvas, que por exemplo criei no Illustrator, posso trazê-las como referência, mas o mais correto é trabalhá-las depois individualmente com splines. Ok? Se virem que isso tira expressão ao objeto, falem comigo, vamos arranjar alternativas. Não se precipitem. Ok? Podem, inclusive, esboçar o objeto com um sketch mal definido, mas com a certeza de que esse sketch mal definido é algo que foi feito conscientemente da vossa parte. Ou seja, foi importado para o plano,
sabem o que é que estão a fazer. Não é só uma coisa num canto, não está centrado, tiveram uma estratégia para o centrar, trouxeram o centrado, por exemplo, do Illustrator, há um truque para isso, etc. Ok? Está aqui. Está aqui o nosso retângulo 100% definido. Se eu agora fizer Finish Sketch, eu tenho um sketch no meu componente Py que eu posso usar em ambos. Aliás, eu posso usar um sketch de um no outro a qualquer momento. Mas eu vou querer, primeiro que tudo, definir a minha peça. E a minha peça tem mais um parâmetro que eu acho importante. Aliás, é um parâmetro também ele global, que é a espessura do material. Reparem que na madeira, portanto, para utilizar carpintaria digital, corte 2D na CNC, que é o que nós queremos, podem-nos aparecer várias espessuras de madeira. E nós podemos encontrar, e nós queremos que o nosso projeto seja adaptável ao máximo de espessuras de madeira. Portanto, bora lá criar esse parâmetro. Change Parameters. E vou-lhe chamar Thick. Ok? E vou-lhe dizer 16. Vou-lhe dar um valor de 16. Ok. Vou fazer uma extrusão no meu modo sólido. E essa extrusão, e aqui é, novamente, mais importante do que perceber onde se extrude, que eu seleciono uma forma e puxo para um lado interativamente, que é super giro, para fazer um esboço, eu tenho que olhar aqui para esta caixa de diálogo que aparece aqui assim. E aqui isto pergunta-me tudo. Pergunta-me se é uma coisa com espessura, se é um sólido, se eu estou a partir do profile plane, que é o perfil onde o sketch está desenhado, ou se quer fazer um offset que me distancia desse profile plane, se quer começar 20 mais à frente, ou se quer começar espessura mais à frente, não é? Thick mais à frente. Ou se quer começar de outro objeto que já existe, que é paralelo àquele. Portanto, tenho muitas opções. Da mesma forma, todas as definições têm opções específicas. O importante é ler e explorar. Estou-vos aqui a dar uma muito concreta, não é? Normalmente, se eu deixar o rato em cima, quando é uma coisa que não é óbvia, que não é só eu perceber o que está lá escrito, ele expande uma janela que me mostra o que é que eu posso fazer ali, o que é que cada coisa quer dizer. Ok? Quando eu deixo o rato mais tempo, ele às vezes expande inclusive a explicação para algo mais gráfico. Aqui ele diz-me, profile plane starts extrusion from the profile plane. Offset starts extrusion from a specified offset distance from the profile plane. Object starts extrusion from a face or plane that you select. Ok? Ou um ponto no plano como referência. Um plano paralelo. Ou que tenha aquele ponto, que inclua aquele ponto e seja paralelo ao que nós estamos. Extend type, distance, sim. Ou até um objeto, ou a passar tudo o que existe, se for um corte. Tipo de extensão. Como é que eu estendo? Aqui eu estou a atribuir uma medida, mas eu podia dizer que era até um objeto. Ok? Eu, por exemplo, podia combinar duas coisas. Podia dizer que era um offset de thick, por exemplo, que ele começava de um sítio, mas depois ele ia até um objeto e esse objeto era o ponto, era aqui o centro. Então ele ficava de certeza com aquela espessura. Ok? Isto não serve para nada. Mas é para perceberem a versatilidade. Ou seja, há 10 mil maneiras de fazer a mesma coisa. Ela tem que ter rigor. Porque se eu mudasse a thick, ele mudava a distância que estava do centro. Ok? Neste caso, eu vou manter o profile plane. Vou dizer que não quero objeto nenhum. Quero dar uma distância. Mas que em vez de querer um one side, eu posso pedir uma distância para um side, outra distância diferente. Desculpem. Uma distância para um side, outra distância para o outro. Ou posso dizer que quero simétrico. E posso dizer que o tipo de simetria é só que eu dou a medida de half length ou que dou a medida do length total. Ok? E neste caso, qual é que é a minha medida? Thick. E eu aqui garanto que o meu objeto está centrado no 0, 0, 0 absoluto. Ok? Isto é de veras importante para a vossa organização. Porque vocês não vão mexer este objeto daqui. Está bem? Faço OK e tenho uma coisa que aparentemente deu tanto trabalho, que era fácil de fazer, que era super rápido, em qualquer tutorial vocês veem como fazer um paralelepípedo num segundo, mas que neste caso, pela ordem que fizemos, demonstra, portanto, a organização para este tipo de objeto. Por fim, vou fazer a peça 2 e neste caso
vou fazer tudo aqui. Eu aqui usei o sketch geral e fiz a peça, e a peça ganhou apenas um body, não é? Que é este body que está aqui assim. Portanto, a minha peça tem um body, não tem nenhum sketch lá dentro. Aqui, ao selecionar esta ficou, portanto, ficou com transparência, com um tipo de visualização diferente. Vou expandir aqui também para verem. Reparem que eu só tenho aqui a minha origem. E vou desenhar então no plano perpendicular, como está centrado, eu sei de certeza que vai ser ali, um outro objeto. Neste caso, vou fazer aqui um retângulo de qualquer maneira, ok? E vou trabalhar só com constraints. Eu vou dizer que este objeto, portanto, que esta linha é colinear com esta linha, que esta é colinear com esta, ok? Fiquei com o meu objeto, portanto, já tem a altura, quer eu queira, quer não, ele vai ter sempre a altura do outro, que era o meu objetivo de desenho, vai estar sempre alinhado. Eu mudo a altura, o segundo componente também muda a altura, e já agora, porque não tenho essa referência, vou dizer que aqui a minha medida é a largura. Depois tenho aqui um problema de centrar, não é? Portanto, então vamos lá criar aqui outro tipo de linha. Vamos criar aqui uma linha diagonal, daqui a aqui. Aqui eu não vou querer que defina a geometria. Portanto, reparem, vou aqui abrir o meu sketch, ainda tem partes a azul. Vou dizer que é uma linha, isto também é outro aspecto importante, que é uma linha de construção, que me aparece aqui na sketch palette, às vezes pode estar escondida, mas está aqui, ok? Ficou atracejado, ficou a laranja, que é o azul das linhas de construção, e agora vou dizer que esta linha e este ponto têm uma relação, posso fazer isso por várias ordens, midpoint. Reparem, tudo ficou trancado, ficou tudo a preto. Esta informação que eu dei define a 100% este retângulo, ok? E agora, vou finalizar este sketch e o que eu tenho é um retângulo que está num sketch que está dentro desta peça e que está exatamente centrado e tem as mesmas medidas do outro. E vai ter sempre as mesmas medidas do outro. Vou fazer uma extrusão e aqui vou repetir. Simétrico. Portanto, dar o comprimento total e dizer que tem thick. Ok? E ele fez uma nova peça. Vamos só aqui assim, eu posso sempre voltar a qualquer momento e dizer Edit Feature. Reparem que um aspecto importante é que é um new body. É um new body dentro daquele, não é um corte. Ok? Eu posso, quando faço uma extrusão, tenho mais opções relacionadas com essa extrusão. Portanto, tenho aqui um sketch, tenho um body, portanto tenho uma hierarquia dentro de outra hierarquia. Reparem, no vídeo anterior eu disse-vos que era importante que ativassem estas cores aqui assim no Component Color Swatch. Porquê? Reparem, aqui eu estou a ver a história deste componente, portanto eu posso voltar atrás, andar para a frente, posso editar a qualquer momento posso editar a qualquer momento outro. Portanto, eu aqui podia dizer que este, por exemplo, tinha uma diferença que era largura vezes 1.1, ok? Tinha sempre esta relação e editava e ele alterava. Ok? Só para definir que as peças são diferentes. Mas se eu agora ativar o parent, eu vou ter uma história que tem operações que são gerais, feitas no parent, tem uma operação de extrusão feita na peça 1 e tem uma operação, um sketch e uma extrusão feita na peça 2. Tenho aqui o geral, a história e a ordem. Porque é importante depois para as nossas viagens no tempo perceber o que é que depende do quê e o que é que foi feito depois, não é? Quem é que já viu o Regresso ao Futuro? Pronto, lembram-se quando ele está no café com a mãe e começa a ser apagado da fotografia. Pronto, as viagens no tempo aqui acontecem da mesma maneira. É uma barra cronológica. Ok? Portanto, cumpri o meu objetivo. O meu objetivo da primeira fase do projeto é não fazer encaixe, não me preocupar já com isso, mas ter as peças alinhadas, centradas, organizadas, de maneira a perceber o que é uma peça e que relação geométrica pode ter. Está bem? Portanto, isto era o que eu vos queria mostrar agora. E é tudo.